Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje, como vocês podem estar vendo, nós vamos estar respondendo a um protestante que comentou nesse vídeo aqui, ó. Você que ainda não viu, vou deixar o link aqui na descrição. E ele fez nesse vídeo 3 comentários que eu achei aí, né, assim, comentários errados. Ele quis se aventurar aí na apologética, em questão da patrística. Então nós vamos mostrar para ele a verdade. O nome dele é Éder Eldes da Silva. E nós vamos responder ele aqui. Nós percebam aí que ele falou para responder pelo menos uma das perguntas. Ele mandou diversas perguntas. Se vocês quiserem depois eu respondo as outras. Mas como eu sou um católico muito obediente, Éder, eu vou responder a 3 dessas perguntas e depois eu respondo as outras, se vocês todos quiserem. Tá bom? A primeira pergunta que ele mandou aqui foi a seguinte: se o pão e o vinho se torna em Jesus Cristo, literalmente, pergunto, naquela ocasião havia 2 corpos de Cristo? Um assentado na mesa e o outro nas mãos do próprio Cristo, sendo partido? Olha, eu acho que ele me pegou nessa, hein? Só que não. Perdão aí, desculpa pela brincadeira. Vamos então conversar aqui, vamos por parte. Eu vou deixar que os evangelistas expliquem para nós isso. Lá em Lucas, capítulo 22, versículo 19, fala o seguinte: isso é meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Se nós continuarmos, ele vai falar também: este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Ele não fala fazer isto simbolicamente. Ele não fala fazer isso representalmente. Mas ele fala em memória de mim. Fazermos, nós, quando consagramos o pão, aliás, o padre, quando consagra o pão, ele não está consagrando simbolicamente nem representalmente, mas verdadeiramente. Depois, ali da anamnésia, se torna o corpo de Cristo. Nós vemos a transubstanciação. Isso não sou eu falando, é Lucas. São Lucas falando isso. Lá em João, capítulo 6, versículo 51, fala o seguinte: o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Olha, como que pode ser representalmente, simbolicamente, sendo que ele dá a própria carne para a vida do mundo? Olha, confundir presença física comum com presença sacramental é heresia, sabia disso? Isso é heresia. Nós vemos que essa pergunta é um erro lógico. Jesus tem um só corpo, nós sabemos disso. Ele tem um só corpo, mas será que por isso ele não pode estar presente em outros lugares de outro modo? Jesus é Deus. Para você estar afirmando isso, você teria que afirmar então somente só uma natureza, que é a natureza humana de Cristo. Você mandando isso para mim e todo mundo viu, você está afirmando na sua perspectiva, na sua pergunta, que Cristo só tem a natureza humana e não pode fazer nada. Vamos tomar cuidado com isso. Muito cuidado. Vamos lá em João capítulo 20, versículo 19. Fala: Jesus ressuscitado entra num lugar com portas e janelas fechadas. Gente, se Jesus entra num lugar com portas e janelas fechadas, como que ele não pode estar presente na Eucaristia? E ele ressuscitou. Muita gente a falar: ah, mas ele não tinha carne? Tinha sim. Aí mandou Tomé tocar nas mãos dele e perguntou: como o Espírito pode ter carne? É, meus irmãos, tá ficando difícil.
difícil, eu fico triste vendo pessoas desse modo. Vendo pessoas desacreditando de Cristo. Eu fico um pouco triste. Olha, vamos aqui continuar conversando sobre essa primeira questão, para depois a gente passar para a segunda. O mesmo corpo, como eu falei, que ele entrou, onde os discípulos estavam com portas já fechadas, o mesmo corpo histórico, mas entrando em outro modo, porque ele é Deus. E realmente presente no sacramento de modo misterioso, ele está realmente presente nesse sacramento. Olha, mistério não é contradição. Mistério é algo que ultrapassa, que não nega a razão. Mistério é isso. Não contradição, mas algo que não vai negar a razão. A segunda pergunta fala o seguinte: Jesus comeu a si mesmo, já que ele comeu daquele pão? Gente, vamos deixar que os evangelistas respondam essa de novo? Nós vemos aqui lá em Mateus capítulo 26, versículo 26, que fala: enquanto comia, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e o deu aos seus discípulos. Repare num detalhe só. Jesus deu aos seus discípulos. A Bíblia não diz que ele comeu. Você está equivocado, Éder. Depois dizem que católico não lê a Bíblia. Que triste isso, né, gente? A Eucaristia não é um ato biológico. É um ato sacramental. Não é canibalismo. Não é um corpo que é dividido em pedaços físicos. Não é. É o Cristo inteiro, vivo e glorificado, oferecido como alimento para nos saciar. A gente vê isso lá em 1 Coríntios, capítulo 10. Olha, o pão que partimos, não é comunhão com o corpo de Cristo? Aí eu te pergunto. Jesus não se devorou, ele se doou, ele se deu. É bem diferente isso aí. E existe uma diferença gigante entre comer por necessidade e oferecer-se por amor. Existe essa diferença grande aí. Vamos passar aqui para a terceira e última pergunta, já que duas foram refutadas e caíram por terra. Jesus se sacrificou antes da cruz, já que esse memorial que creem ser um sacrifício foi instituído na noite anterior à sua morte. Vou ler de novo com uma pergunta. Jesus se sacrificou antes da cruz? Já que esse memorial que creem ser um sacrifício. Ele falou que a vez ele queria falar, já que esse memorial que creem é um sacrifício, mas ele falou ser. Então vamos pegar aqui. É um sacrifício. Foi instituído na noite da sua última morte, da sua morte, antes da morte. Desculpa que eu gaguejo, tá bom? Mas você entendeu a pergunta, né? Vamos responder, vamos refutar essa pergunta aqui. Lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 26, fala: ele se manifestou uma vez por todas para tirar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Lá em Lucas, capítulo 22, versículo 20, falam o seguinte: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Aqui está o ponto central. A igreja não ensina que Jesus morreu 2 vezes ou que houve 2 sacrifícios. Não ensina, você está equivocado. Existe um único sacrifício, da cruz. Esse é o sacrifício. A última ceia a antecipa
é a antecipação desse sacramento. Olha, do mesmo sacrifício que se, como é que eu vou falar, consumaria no Calvário. Lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, fala o seguinte: o cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo. Deus não está preso ao tempo. Para nós, ceia, cruz. Para Deus, um único ato eterno. A missa não repete o sacrifício. Ela torna presente o único sacrifício de Cristo. Então, respondendo às 3 perguntas, não havia 2 Cristos. Havia apenas um. Jesus não se comeu. Ele se doou. Ele não se sacrificou 2 vezes. Se sacrificou uma vez, de uma vez por todas. O que existe é um único Cristo, um único sacrifício, uma única fé que vai além da lógica rasa, porque o mistério da Eucaristia não se atende só com a cabeça, mas com fé, humildade e Bíblia. Então que nós possamos abrir a nossa mente. De verdade. Desculpe você que é protestante, mas vocês possam abrir a mente de verdade. Para ler de verdade a Bíblia. Para ver aquilo que Jesus fala de verdade com você. Não fazer igual esse nosso irmão Éder, que com certeza alguém deve ter mandado para ele mandar isso para mim. Porque não tem base. Ou ele não lê a Bíblia para mandar umas perguntas assim. Perguntas que ele mesmo saberia explicar se ele lesse a Bíblia. Vamos abrir a nossa mente para deixar Jesus entrar e deixar que ele mesmo nos mostre a igreja verdadeira onde nós não deveríamos ter saído. Que Deus nos abençoe, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até o próximo vídeo.